filtro aqui. Afinal de contas, hoje, né, a live vai ser sobre despertar espiritual e a transição planetária. Deixa eu ver se o Henrique já entrou. Bem-vinda, Vivi, Sheila, Célia, Ju. Boa noite, pessoal. Enquanto a gente aguarda um pouquinho o pessoal acabar de entrar, queria pedir para vocês, né, ir achando aquele espaço, né, de quietude, de silêncio dentro de vocês, porque o tema hoje vai ser bastante profundo, acho que vai mexer um pouco aí com cada um, principalmente aquelas pessoas que ainda não estão muito inseridas nesse contexto. Boa noite, Lili, Rosana. Deixa eu ver se o Henrique já entrou, porque eu já coloco ele. Só um minutinho. Olá. Henrique, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo me ouve bem? Deixa eu ir mais para trás aqui. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô tudo bem. Tá. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Prazer, né? Primeira vez, gente, que eu também tô conversando com o Henrique, né, pessoalmente. E eu quis muito fazer essa live, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento aí muito delicado. Eu trabalho, né, com retiros, com terapias, e eu venho falando muito para as pessoas, assim, desse momento, da importância da gente fazer o despertar. E, na verdade, o despertar espiritual, ele está muito ligado também, né, ao nosso autoconhecimento, porque tem como a gente fazer essa conexão sem a gente, né, tirar, limpar aquilo tudo que nos impede de da gente primeiro se amar para depois conseguir amar o outro. E para mim o despertar da espiritualidade é isso, como você fala em todas as suas lives, né? É amor. Mas eu vou só fazer uma pequena introdução então. E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem é o Henrique Gasparetto? Muitos, né, a maioria me pergunta: "Ah, ele é parente do Gasparetto, ele é parente da Zíbia Gasparetto". Então acho que isso aí você já deve, todo mundo deve te perguntar isso. Mas, então, assim, eu também estou conhecendo o Henrique hoje, pessoalmente. Sigo ele e recomendo a todos vocês seguirem ele nas mídias. Ele tem um canal do YouTube. E hoje ele vai dar aqui uma pequena introdução no tema, mas o assunto é bem abrangente, então acho que vale a pena aí depois vocês aprofundarem. E, Henrique, antes, né, de eu passar a palavra para você, eu tenho um hábito, assim, de ir nos meus retiros, nos meus trabalhos, sempre fazer uma meditação rápida, ou mesmo que seja só para as pessoas mudarem a frequência, né? E se ancorarem. Então, pessoal, eu queria perguntar primeiro, fala um ok aqui, tá todo mundo ouvindo bem? O som tá legal para vocês? Eu também queria ver se o meu som tá bom, porque hoje eu tô sem fones. Se estão conseguindo me ouvir bem também. Tá. Eu tô te ouvindo bem, o pessoal tá falando que tá ok. Qualquer coisa também, na hora que você estiver falando, eu vou colocar o meu fone de ouvido, porque aí evita de dar eco também. Tá bom? Então, pessoal, eu vou aumentar aqui um pouquinho e aí vou pedir vocês para colocar uma música aqui. Eu não sei se tá dando para ouvir a música no fundo, Henrique. Agora você ficou mudo, Henrique. Não, eu tô ouvindo bem a música. Ah, tá. Tá. Então eu vou pedir vocês agora para fecharem os olhos, né, para a gente começar a se conectar. E vocês repetirem mentalmente comigo, né? Eu sou o que sou. E em pureza e gratidão, invoco a presença dos mestres ascensionados, dos meus mentores,
dos meus ancestrais, do meu anjo da guarda, Jesus, e na presença deles, em comunhão de amor, eu permito e autorizo o ancoramento de todas as energias necessárias à minha ampliação de consciência para a elevação e ascensão minha e do planeta. Respirem profundamente. E trazendo essa sensação, né, de paz, de ancoramento. Eu queria pedir a todos vocês hoje que liberassem todo e qualquer, né, pré-julgamento, que deixassem para trás todas e qualquer crença em relação à religião, né, a preconceito, porque o que a gente vai falar aqui hoje é sobre espiritualidade. Na última live eu já abordei alguns temas com vocês e eu sei que isso é um assunto um pouco polêmico para muitos, né? Porque a religião, tem pessoas que têm a religião e elas são muito fixas naquilo que é certo, que é errado e nenhuma outra religião serve. E eu, por experiência própria, desde que eu comecei a galgar esse caminho da espiritualidade, eu já passei por diversas religiões, né? Espiritismo, budismo, já fui para a Índia, já vivi muitas experiências. E o que eu posso falar, e o Henrique, eu acho que também vai complementar isso depois, é que quanto mais a gente conhece, né, de religião e vivencia diversas culturas e povos que a gente tem oportunidade de visitar, a gente vê que é tudo a mesma coisa e tudo leva o mesmo caminho, né? O que vale a nossa intenção. Então, Henrique, queria agora te passar aí a palavra, né, para você se apresentar. Deixa eu tirar o som aqui. E boa live para todos nós. Boa live, gratidão. Então, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. E dizer que é uma gratidão poder estar dividindo mais uma vez com as pessoas, para a gente poder fazer as nossas reflexões e buscar sempre o nosso aprimoramento, nosso autoconhecimento. Eu sempre digo que quando alguém pergunta assim, qual que é a sua religião, eu sempre digo, é autoconhecimento, é a gente se conhecer cada vez mais. Mas vamos lá. Meu nome então é Henrique Gasparetto, eu sou gaúcho, moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tenho 36 anos. Desde os 17, dá para dizer, que eu faço as movimentações, estudos, trabalhos dentro da espiritualidade. Por formação, eu também tenho a formação em engenharia civil, porém, hoje não estou mais trabalhando, depois de 10 anos na profissão, e estou realizando somente trabalhos dentro da espiritualidade. Então, hoje, vamos dizer, a minha vida é também me dedicar a isso. A pergunta que não quer calar, você é parente do Gasparetto e da Zíbia? Você vem da família ou não? É só coincidência? Então, bom, eles são de São Paulo e a minha família aqui é do Rio Grande do Sul. Então eu sempre dizia que não. Só que, por exemplo, o Gilberto Rissato, ele falou uma vez, Henrique, pesquisa aí porque vocês são da mesma árvore. Agora, eu nunca pesquisei assim, mas eu acredito que sim, que a gente deva ter lá atrás os mesmos tataravós, alguma coisa assim. Entendi. Henrique, o pessoal, né? Eu acho que aqui tem um pessoal bem diversificado, gente que já estuda esse tema e as pessoas também que estão chegando e, assim, tem muita dificuldade ainda de lidar com alguns conceitos. Então, algumas pessoas, eu pedi que algumas pessoas me mandassem, né? Deixei aberto para que as pessoas mandassem mensagens de perguntas para que a gente montasse a live, direcionasse aí para ficar mais real com a realidade deles possível.
E aí, algumas pessoas me perguntaram, né, assim, o que que é uma consciência superior? Né? Qual é a diferença também de uma pessoa que, porque eu comentei que você é uma pessoa que tem já uma certa mediunidade, que faz canalização e que você, né, passa os seus textos através de mensagens que vêm das consciências superiores, dos mestres ascensionados. Mas eu percebo que tem muita gente ainda que tem essa dúvida, né? O que que é uma consciência superior? O que que são mestres ascensionados? Hoje está muito em voga falar, né? Ah, seres de outros planetas, de outras galáxias. Então, assim, são essas três perguntas, assim, esses três temas que eu queria que se abordasse, dando uma introdução. Essa questão também de falar, né? Ah, de ET. Então, assim, são sempre seres bons, né? Ou seja, ok, se eu desenvolvo a minha mediunidade, ou se eu sou uma pessoa que já tem um certo grau de espiritualidade e que quero buscar, quero ver, ou quero ter um contato, tem algum risco da gente ser, não digo enganado, mas assim, da gente atrair uma entidade que se passa por uma entidade de luz e às vezes nos prejudicar? Uhum. Tá, vamos lá. Pegando então, vamos dizer, quando a gente começa a fazer essas análises, nós estamos no planeta Terra. Então, o que que acontece? Uma consciência superior, nós todos temos a consciência superior. Porém, quando a gente vem encarnar aqui, a gente vem com apenas uma parte da consciência ativa. E a gente chama isso de um fragmento de alma, ou como se fosse um fractal. Apenas uma parte daquele ser que você realmente é, ele vem para cá. Então, quando você diz assim, eu vou me conectar com o meu eu superior, você está se conectando com o seu ser por completo, com a sua parte maior, digamos assim. Porém, então, nós estamos aqui experienciando a dualidade, experienciando o, toda a densidade que tem aqui no planeta. E quando você pega mestres ascensionados, são os mesmos seres que estiveram aqui, porém que eles atingiram uma frequência onde eles não precisam mais encarnar nessa zona energética que é a zona de terceira dimensão, que é a que nós estamos agora. Então, seria mais ou menos isso nesse sentido, de nós estamos caminhando para virarmos mestres ascensionados. Seria mais ou menos isso. Então a gente vai fazendo a nossa expansão, subindo a nossa consciência, voltando, a gente poderia dizer, para um estado normal. Então a gente veio para essa escola, que é o planeta Terra, fazer o nosso aprendizado aqui. E dentre todas essas encarnações, a gente fala agora, estamos na transição planetária, onde o planeta faz também a sua subida na escala evolutiva e nós fazemos juntos. Nós também vamos subindo essa uma oitava para entrarmos numa quinta dimensão, que é exatamente a frequência onde você vira mestre de si mesmo. Então, pegando primeiro nessa linha de tentar entender o que seria um mestre e o que seria um eu superior, eu vejo muito dessa forma. Nós somos todos mestres de nós mesmos. Porém, nós estamos fazendo essa transição de reintegração com a nossa alma superior. Tá. E eu tenho falado muito também com as pessoas, né, sobre transição planetária. E eu percebo que, assim, a gente que está inserido nessa busca constante, estudando muito, para a gente parece que um pouco normal, mas o que eu percebo é que acho que acho que 3/4, né, ou mais da população desconhece isso, não sabe nem do que se trata, o que é a transição planetária, ou o que isso impacta no nosso dia a dia, né? Principalmente, eu tenho acompanhado as suas lives, eu vi a sua live de ontem, que foi linda, sobre a questão da energia, né, da Jay, eu achei que falar um pouquinho disso, da frequência Schumann, o que é, né, no caso da frequência da Terra, como que está mudando essa frequência, como que ela é medida,
e como que isso impacta, né? No nosso corpo físico, e o que, que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, ou seja, uma vez que a frequência está mudando, né? E se eu até hoje não evoluí, não cuidei disso agora, né? No despertar, assim, que a gente está sendo realmente chamado para isso, não dá mais para enganar, para a gente ficar achando que isso aí é coisa de maluco, que ia ter, né? Que isso, muita gente ainda comenta isso, mas hoje as pessoas que realmente ignorarem isso, elas vão ter um impacto muito grande, né? Seja eu já percebo assim, muitas pessoas tendo processos, né, de depressão profunda, um desequilíbrio emocional que não tinham antes e que passaram a ter de repente. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso também. Uhum. Então, quando a gente fala assim, pegando, vamos dizer, números, por exemplo, um terço, um quarto, despertos, não despertos, o que eles sempre passam para mim é o seguinte: não se preocupe muito com isso, porque no sentido que nós estamos, vamos dizer, conscientes das movimentações que ocorrem. Porém, o fator conhecimento, ele aumenta o grau responsabilidade. Então, assim, é aquela coisa, quanto mais você tem de conhecimento, de entendimento, maior é a sua responsabilidade. Porém, lógico, tem muitas pessoas que não sabem nada disso, mas elas vamos dizer assim, fazem um caminhar onde elas têm uma frequência dentro dos seus atos sem saber isso. Então, não seria, vamos dizer, um fator ela ter o entendimento do que acontece ou não. Mas aí entra, quando se consegue ter entendimento, ele pode se tornar mais suave esse transitar. Mais suave no sentido que você começa a perceber, como até eu falei antes, autoconhecimento. E isso faz você se entender os processos que vão acontecendo com você, com o planeta. E até você mencionou a ressonância Schumann. O que é a ressonância Schumann? Ela é um indicador científico. Ela mede o campo eletromagnético na nossa magnetosfera. Então, toda a incidência de raios, a frequência eletromagnética que está ali, ela é medida em hertz. Ela leva esse nome vamos dizer, pela pessoa que descobriu ela, mas a gente poderia resumir aqui para as pessoas que a ressonância Schumann, ela nada mais é do que a aura do planeta. Então Entendi. você pensa no momento que o planeta ele tem uma frequência medida em hertz, onde muitos anos essa frequência estava em torno ali de 8 hertz, e hoje ela bate escalas. Ontem estava em 60, hoje estava em 37, se eu não me engano. Então você vê que o planeta está fazendo movimentações energéticas. E essas movimentações energéticas, elas, por consequência, vão acabar ressonando em nós, porque nós somos seres bioelétricos que estão habitando esse planeta. Então tudo que é bioelétrico está sendo atingido por essa energia, vamos chamar assim, e e quando a gente vai observar os nossos corpos, eles também estão fazendo movimentações. O planeta faz, a gente faz também. E aí nós podemos analisar como éramos, como estamos e como vamos ficando dentro Ah, de todos esses sintomas que a gente chama de sintomas da ascensão. Você sente, às vezes, enjoos, você sente náuseas, dor de cabeça. Só que a gente sempre foca muito nesses sintomas negativos também, para tentar fazer uma medida. Mas a gente tem muitos sintomas de expansão também ocorrendo. Você muitas vezes eleva a sua frequência, você se sente bem, se sente energizado. Então, é uma série de características que servem para a gente poder tentar fazer uma medição de como nós estamos e como o planeta está. Então, a ressonância, eu acho ela bem importante para a gente tentar buscar esse entendimento, analisar o número e ver como que a gente se comporta junto dele. entendi. Deixa eu ver, o pessoal parece que está fazendo umas perguntas aqui. Deixa eu ver, tem uma pessoa. Ah, é, já tive uma experiência de
Deixa eu ver, a Lília Aguiar comentou que, né? Já tive uma experiência de me ver vivendo aqui na outra vida. Deixa eu só pôr meu óculos, porque senão essa letra eu não enxergo. De outra vida que estava ocorrendo no mesmo momento atual. Foi muito nítido, como se fosse em outra dimensão. Poderia ser talvez um outro fractal da minha mônada? Isso eu até também, é uma coisa que eu queria te perguntar. Às vezes, acontece comigo, às vezes também, eu tô tendo sonhos, depois que eu fiz um tratamento espiritual nessa linha, na questão de equalizar a frequência, de realmente estar trabalhando aí a minha... eles falam, né, de DNA, de você estar sentando para estar adequada a esse novo momento. Eu comecei a ter muito sonho e a lembrar muito desses sonhos. E alguns, assim, sonhos... Porque antes eu tinha sonhos meio que bizarros, com pessoas que eu nunca vi na vida, sonhos, às vezes, que não faziam muito sentido. Mas, ultimamente, não. Eu estou tendo sonhos muito reais, com pessoas que eu conheço, porém, às vezes, em situações até, tipo, ambientes familiares, mas eu sinto que é em outro tempo, sabe? Isso tem a ver com essa questão que a Aline também comentou, né, de ter sonhos e isso está acontecendo no mesmo tempo em outra dimensão? Sim, com certeza, porque a gente está fazendo, vamos dizer, esse caminhar onde nós vamos rasgando os véus. O que seria o rasgar os véus, assim, propriamente falando? O planeta aqui, ele tem uma grade energética. Essa grade energética tem vários nomes, algumas pessoas chamam de malha holográfica, disso, daquilo. E conforme a gente expande a consciência, então você imagina que todos nós, é como se nós tivéssemos conexões que nos ligam com essa malha. E muitas delas são de hologramas. O que são hologramas? Eles são distorções da realidade. Conforme você vai cortando essas ligações, a sua consciência ela vai se expandindo junto, porque você não está mais nessa rede, vai se desligando dela. E automaticamente, a sua consciência ela consegue acessar outras informações. E essas outras informações são, sim, partes suas, fractais, como a gente chama, em realidades paralelas, e também a sua própria superalma, que é o seu eu superior, conectado também à mônada, à família monádica. Então, a gente vai começando e algumas pistas de que isso está andando e você vai conseguindo sentir é exatamente isso, através de pequenas lembranças em sonhos, através de pequenas projeções, lapsos de espaço-tempo. Então, é mais ou menos isso, sim. Você vai começando a ter mais acesso a quem você realmente é, a conexão com a sua própria essência. E você consegue explicar um pouco? Na última live eu falei para as pessoas um pouquinho da mônada, né? O que seria essa mônada? O que seria esse fragmento que você fala de alma, né? Ou seja, é como se elas existem várias mônadas, é como se a gente viesse de uma delas em fragmentos e às vezes, muitas vezes, essa coisa da gente ter essa sensação de alma gêmea, né? De pessoas que são muito familiar a nós, por uma questão de conexão. Às vezes a gente encontra pessoas que nem são da família e parece que são tão mais próximas, né? Então, como é que você explica isso? Se você pudesse dar um breve resumo disso, né? O que é uma mônada? Porque muitos ainda acham que a gente faz sempre aquela pergunta, né? Da onde eu venho, qual é a minha origem? E muitos, assim, agora, recentemente, que está começando a ser explicado isso para gente, né? Dessas mônadas, quer dizer, que é o centro de energia que se divide. Mas eu também, confesso, tenho essa dúvida. Como que tudo originou? É uma grande energia, quer dizer, uma única mônada, essa mônada se subdividiu e daí existiu os fragmentos ou não? Sempre existiram várias mônadas e aí essas principais se subdividiram? Não, então, a mônada nada mais é do que a sua família de alma. Então, você imagina que dentro dessa mônada várias almas são criadas, não divididas. São almas novas e independentes. Dentro dessa criação, por exemplo, então você imagina como mônada se fosse a família em si, de alma. Só que o que acontece? Dentro disso,
tem alguns tipos de se criar uma alma nova independente. Porque um fractal é uma divisão de uma alma, um fragmento, como até você falou. É uma alma que, para experienciar determinada situação, determinado planeta, determinada coisa, ela se subdivide, torna um fragmento daquela alma maior. Então, existem almas que são criadas totalmente novas dentro dessas mônadas, e existem almas que são criadas a partir de fractais de outros seres, mas elas viram uma alma independente também. É diferente dessa parte do eu superior. Então, existem esses dois tipos. O que que acontece? Você até falou sobre alma gêmea. Existe a alma gêmea, a chama gêmea. Quando uma alma ela é criada, ela sempre tem duas partes. Embora virem duas almas independentes, existe, a gente chama isso de chama gêmea, que são as partes complementares que elas vão experienciar juntos, e por vários mundos, por vários locais, nem sempre estando encarnadas juntas, para se complementarem, para se apoiarem, fazerem essa evolução em conjunto. Depois entram as almas gêmeas, que seriam almas que aí sim, aí cada um tem muitas. A chama gêmea, cada um tem apenas uma. As almas gêmeas seriam aqueles seres que você tem afinidade para poder ter uma experienciação, seja um relacionamento, seja alguma outra coisa. Então, é lógico que existem superconsciências. Essas superconsciências elas acabam entrando aqui pelo portal de Sirius e começam a formar algumas mônadas novas, onde essas mônadas vão formando alguns seres, algumas almas novas. Hoje, a gente fala muito em sementes estelares. Então, quando você pega aqui na Terra, semente estelar seria o quê? Seriam seres que eles foram originados em outro planeta, extraterra, fora da Terra. Mas existem muitas almas que também foram criadas aqui, que são almas originárias aqui do planeta. Entendi. E deixa eu ver se tem mais alguma E pergunta isso aqui. acaba trazendo, Cláudia, a origem, que todo mundo fala também. A origem seria em qual planeta a minha alma foi criada dentro de uma família de mônada. O que que acontece, né? Tem muita coisa que a nossa mente ainda não entende. Tem muita coisa que ainda fica confuso para o nosso sistema tentar entender, porque eu acredito que isso seja muito maior do que isso apenas que eu venho trazendo aqui. Mas a gente tem um fator que talvez poucos conhecem, que se chama o corpo criogênico. O corpo criogênico, ele fica lá no planeta, vamos dizer, que você teve a origem. Às vezes até ele pode ser transportado para algum outro planeta. Mas é ele que garante a sua essência, a sua conexão com a mônada. Inclusive, muitas vezes, quando alguém tem, pegando assim uma experiência, quando alguém tem algum problema maior, assim, com o corpo aqui, com alguma coisa assim, às vezes são trazidas informações do corpo criogênico para dar uma atualizada aqui, sempre, lógico, vindo dos corpos sutis, descendo, fazendo toda a descida até chegar no corpo físico. Tá? E no caso, por exemplo, né, a gente está falando, é inevitável que a gente está passando esse momento, não tem, né, a gente agora realmente tem que se preparar para isso. E eu já vi também algumas lives suas você falando são pequenos rituais que a gente pode estar fazendo, né, para a gente manter a nossa frequência elevada. A primeira coisa ela é difícil porque é uma coisa quase que automática nossa, é não julgar, né? Então, cuidar para não julgar o outro, né? Tá sempre vibrando numa frequência elevada. Você fala também de colocar uma pedra, né? A turmalina negra na porta de entrada da casa, porque os cristais, cada um aí, aqui não vamos abordar isso porque não vai dar tempo, mas eu digo pequenas dicas que você pode dar para que a gente possa estar praticando isso no nosso dia a dia, né?
E que seria, assim, o primeiro passo para quem está entrando realmente e querendo se proteger, querendo começar realmente a galgar esse caminho. Quais são as suas dicas, né? Fora se proteger com relação por exemplo, a energias negativas, como identificar, principalmente, eu acho que isso é muito importante, identificar pessoas que às vezes agem de má fé, querendo, não é nem pessoas, mas às vezes espíritos mesmo, as pessoas que é leigas, às vezes de frequentar certos lugares e serem enganadas, enfim. E essa questão também, principalmente para as pessoas que têm certa mediunidade e que não é desenvolvida, é, elas correm esse risco de incorporar uma energia, por exemplo, um ser que não é de luz, ou enfim. Porque eu acho que o que nos dá medo, eu particularmente peço muito, né? Assim, eu falo assim, eu queria ver meu pai faleceu já há uns 6 anos, então eu fico, eu queria tanto ver meu pai, às vezes rezo para ele aparecer para mim, e às vezes também agora, né, com Fraternidade Branca eu falo, né, para os mestres, o meu anjo da guarda, assim, que o meu sonho era um dia poder ver eles materializados, que seria para mim não uma prova de fé, mas assim, concretizar mesmo essa questão, né, da vida depois da morte, é como se você tivesse uma experiência real. Mas aí a hora que, assim, às vezes já aconteceu, às vezes à noite aqui em casa, eu tá dormindo e sentir, assim, uma presença, sentir que tem algo forte e do meu coração ir para a boca, né? E assim, teve uma noite que foi muito engraçado, porque a luz da sala estava acesa. Então, quando eu fui abrindo o meu olho assim devagar, eu fui vendo aquela claridade, eu falei, meu Deus, né? Tem algo aqui. E assim, aí eu fui ver o tanto que a gente não está preparado. A gente às vezes quer, mas não dá. Aí eu lembro que meu coração veio na boca e eu comecei a rezar, pelo amor de Deus, não estou preparada ainda. Então, falar um pouquinho disso também, né? Assim, principalmente para as pessoas que têm mediunidade, estão desenvolvendo. Se acontecer de verem, eu conheço pessoas que já me falaram, que já viram, já tiveram essa experiência com seres mesmo, né? De outros planetas, de visualizar e na hora, assim, não saberem, saíram correndo, viram numa certa distância, realmente dá muito medo. Então, eu queria essa dica sua do que fazer caso aconteça, né, para alguém e como se preparar para a gente realmente lidar com esse novo momento aí que a gente vai começar a viver. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, a primeira coisa é a gente analisar que nós estamos fazendo uma evolução. Então, assim, lá atrás, a gente tinha médiums como o Divaldo, o Chico, que eles tinham uma unidade ostensiva, vamos dizer, tendo consciência entre as dimensões de forma totalitária. Se você observa os movimentos que eram feitos, por exemplo, nas casas espíritas, casas de umbanda, tudo mais, sempre existia muita incorporação. Porém, explicar o que eles já me explicaram aqui. Esses processos, eles demandam muita energia. Então, não é tão comum ter mais todos esses processos de incorporação. Então, nós estamos fazendo um caminhar onde estão aflorando outras faculdades. Por exemplo, telepatia, a visão interdimensional, Ah, a audição está sendo aprimorada também para isso. Então, vão ter métodos, maneiras de se fazer essa comunicação de forma mais harmônica, rápida, sem gastar muita energia, na velocidade que a gente está andando agora. Tá? Então, eu entendo isso, que isso também é uma evolução. Então, você ver materializado propriamente inteiro na sua frente, pode acontecer, mas não é muito comum. Não é muito comum. Então, eu já vou entrar nessa parte de como se preparar ou como fazer isso. Tá? Eu entendo que a sua egrégora, que acaba atuando junto de você, ela vai moldando os passos. Você vai fazendo um caminhar dentro disso, onde eles vão cuidando. Dá um exemplo, assim, até tinha uma pergunta agora há pouco, alguém perguntando assim, como que eu sei a minha origem, como que eu descubro? E isso também vem através deles, no sentido que você pode fazer uma sessão de registro a a cada Cosmo, né?
cosmobiografia, eu acho que ela também te fala, né? Isso, cosmobiografia, sessão de registro acástico, enfim. Você vai fazer algumas coisas e muitas vezes não vai ser autorizado. Porque como é que as egrégoras cuidam disso? Toda a informação que é passada para você, ela tem que trazer um crescimento. Então vão ter muitos momentos que, vamos lá, vai chegar uma informação assim, ah, você é um arcturiano. E a pessoa não sabe o que fazer com aquilo naquele momento. Então, naquele momento não se passa ainda aquela informação. E eu acredito que o próprio contato interdimensional, que é realmente você ter contato com os seres, também é amparado por isso. Também vai tendo toda uma construção, todo um negócio para fazer. Lógico que a gente fala seguido algumas frases que vêm. Dependendo do que você precisa fazer aqui, não fez ainda movimentações, eu sempre digo, o universo, primeiro ele te convida gentilmente, depois ele te empurra. Se você não fez quando estava no movimento gentil. Então, lógico que muitas vezes vão ter pessoas que vão ter essas aberturas de uma forma mais brusca, porque não fizeram esse caminhar, esse preparo para ter isso. Mas assim, o principal para você ir fazendo essas movimentações é a conexão com você mesmo. Porque o que muito pouca gente sabe é que canalizações, por exemplo, a maioria canaliza o seu eu superior. Que é a Então intuição, no caso, assim, aquela, por exemplo, ela, quando a gente tem uma intuição, né? Muitas vezes, às vezes acontece comigo, às vezes eu vou sair de casa, uma vozinha fala, vai lá dentro, volta lá, né? Eu volto, meu celular estava em cima da mesa, eu estava esquecendo. Essas coisas que às vezes você vai fazer uma ação, uma vozinha vem e te fala. Isso seria a sua conexão com o seu eu, o sim, que nós chamamos de intuição? sim, isso é alma, né? Porque o que acontece? A gente tem o nosso consciente e inconsciente. E então até muita gente estuda processos de criação, cocriação, tudo mais, porém quase toda a informação ainda vem do inconsciente. Embora nós aqui encarnados a gente acha que está no controle das situações, mas não. Vem, a maioria, né, cerca de 97% ainda vem do inconsciente. Então a forma de você, vamos dizer, burlar é, entre aspas, o seu inconsciente que fica te controlando, é você fazer a conexão com o coração. Porque quando você faz a conexão com o coração, por isso que se diz muito, joga para o coração, se conecta com o coração, aí você consegue o acesso à alma, fazendo essa subida sem pegar o inconsciente. Não é sem pegar, sem conectar. Então, quando você começa a dar espaço, quando você começa a fazer esses processos todos meditação, contato com natureza, silenciar, enfim, ouvir música, são vários, cada um, por a gente ter várias origens, várias essências, cada um vai ter métodos que vão ser melhores para uns, outros para outros. E isso vai dando espaço para você se conectar com a sua alma. Então, aquilo é a sua alma falando, a gente chama, pode ser intuição, pode ser, enfim, a palavra pouco importa, mas é a gente dando esse espaço para ouvir a nossa alma, ouvir o que ela quer dizer. Eu até Tá. passava por exercício sempre que eu dizia assim, quando você quer conectar com a sua alma, para você decidir, por exemplo, que nem você falou, tem uma movimentação para fazer ali, tomar uma decisão, você pode fazer sempre o exercício que a gente chama do leve e pesado. Então, vamos dizer, eu vou lá falar uma coisa para uma pessoa, eu vou lá comprar alguma coisa, eu vou fazer uma movimentação, eu posso fazer. Se eu fizer isso, como que eu vou me sentir? Leve ou pesado? Se você se sentir leve, provavelmente é a melhor decisão. E aí a gente tem dentro do nosso ser uma outra característica que é o remorso. O remorso também vem da nossa alma mostrando que a movimentação não estava correta. Você fez, vamos dizer, você foi lá e magoou alguém, naquele impulso, trazendo tudo do inconsciente, explosivo, porque aí aflora os seus instintos. No momento que passa aquela adrenalina, passa
todo aquele pico de energia, você vai voltando para o seu ser. E a sua alma manda um sinal que você não foi legal aquele movimento. Entende? Então, a gente tem mecanismos de ação, basta a gente explorar. Então, a gente vai entendendo qual movimento seria o que a sua alma queria realmente fazer. E qual, talvez, foi o movimento que toda essa coisa que a gente chama ego, ego inferior, ego superior, as nossas crenças, tudo mais, até que ponto isso que acabou levando você para aquela decisão ou para aquela movimentação. Então, você se livrar disso, usando essa palavra se livrar, é você expandir a consciência. Porque até eu falei numa live, não é errado você fazer um movimento, vamos dizer, um movimento explosivo, e depois observar ele. Porque aí você está observando, está refletindo sobre o que você fez. O errado é quando você faz e não observa isso. Porque aí é crescimento. Você observou, opa, eu fiz uma coisa, agora eu posso refletir que isso não era o ideal. Então, isso você vai se conhecendo, você vai abrindo e expandindo a consciência e provavelmente eliminando uma série de coisas que ainda podem ser deixadas, vamos dizer. Eu trabalho com terapia, né? Terapia holística. E assim, o que eu percebo, às vezes, em atendimentos, principalmente nos retiros, às vezes, que eu faço, é a dificuldade das pessoas, assim, de se amarem, né? Eu acho que a maioria, todos nós, temos esse processo da rejeição, da necessidade do reconhecimento, da carência, e aí querer buscar isso fora. Então, eu vejo que, assim, esse assunto, né, todo que a gente está abordando, a questão da frequência, da espiritualidade, é, eu acho que as pessoas, elas precisam realmente entrar agora, começar mesmo a buscar o autoconhecimento, né, a focar para dentro, a parar de esperar que o mundo melhore, que as pessoas melhorem. Eu acho que a gente realmente tem que fazer esse exercício de casa, investir no autoconhecimento, seja com terapia, seja com leituras. Hoje eu acho que, né, o YouTube tem tanta coisa bacana e tanta gente bacana falando, coisas que, assim, para você realmente expandir sua consciência e sair desse mundinho, né, de que, minha religião não permite, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu não sigo, isso para mim é coisa do demônio. Eu acho que a gente não há mais espaço, né, para a gente ficar apegado a crenças, porque senão a gente vai pagar um preço muito alto ali na frente. Quer dizer, já estão pagando, né? Então, eu acho que é voltar para o autoconhecimento. É o que você falou, esse dever de casa básico mesmo, né? De fazer esse exercício do leve, pesado, entrar em contato com a nossa mente superior e praticar isso diariamente. Estão perguntando também, né, como buscar essa ressonância, né, da Schurman. Eu acho que o próprio site, no story do Henrique, né, para quem segue ele também, eu acho que diariamente se aposta, né, Henrique? Isso, eu posto Uma diariamente, frequência. eu pego a leitura oficial do site italiano, que é o Disclosure News, mas o oficial mesmo é o site russo. Ele é um site Eu. que Pode. ele tem lá umas quantas letras tudo mais, então eu não sei ele de cor, mas tem, é bem fácil de achar esse site. Eu só, assim, a minha opinião, depois eu até queria que você comentasse também a respeito disso, que tudo isso, pessoal, que a gente está falando aqui, é só para começar a mente realmente de vocês a expandir para um novo, porque eu sei que para muita gente é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse assunto, para vocês irem atrás, né? Sigam o canal do Henrique, ele está sempre postando, tem muitas pessoas aí fazendo canalizações, né? E com mensagens maravilhosas para vocês irem se familiarizando. E não se apegar em frequência Schumann, porque senão, qual é o meu receio, né, Henrique? As pessoas começam a ver, aí vai ter dia que a frequência vai estar lá em cima, e aí a pessoa já predispõe que aquele dia ela vai passar mal, porque ela, nossa, eu não me preparei, a frequência hoje está alta, e aí já vem o psicológico comanda, né? Tipo, a frequência está alta, então eu tô com enjoo, eu tô com dor de cabeça. Esse é o meu receio para as pessoas que ainda não estão preparadas para lidar com isso, assim, ficar se baseando muito nisso.
a minha opinião é, não se preocupem com isso agora, né? Se preocupem muito mais se preparar no sentido da sua espiritualidade, do seu autoconhecimento, limpar crenças, trabalhar essa parte do psicológico mesmo, né? A gente ainda, infelizmente, né, tem muita coisa de crença mesmo, de sentimentos ali, emoções bloqueadas. Então, fazer essas terapias tradicionais e se trabalhando para que você esteja bem com você. Porque a sua frequência, ela estando elevada, você estando com o seu amor próprio em dia, você vai conseguir, né, passar isso para o outro. Porque a gente só transborda aquilo que tem dentro. Então, se a gente não se amar, se a gente não aprender a desenvolver esse amor próprio, é meio que inviável, é um amor capenga, porque quando você vai para o outro, você quer buscar isso no outro. E aí eu acho que fica aquela coisa da cobrança, né? Esperando sempre no outro e que o mundo resolva. Pode Tem falar. isso, porque o que que acontece? A gente tem que tentar entender que nós somos seres, vamos falar aqui, que nós estamos em várias encarnações. Então a gente traz várias experiências dessas encarnações, são memórias. Essas Uhum. memórias estão armazenadas no nosso ser. Então, um entendimento que talvez fique bem fácil de ver o mecanismo de funcionamento é assim. Então, eu estava lendo um comentário ali, alguém diz que sente culpa, sente alguma coisa assim. Provavelmente não é a situação em si agora que traz essa culpa. Você vai lá, faz um movimento na vida atual. Esse movimento, ele busca gatilhos de situações que você já vivenciou lá atrás e ele traz aquela carga emotiva agora para dentro da situação atual. É aquela coisa, às vezes você tem medo, por exemplo, de andar de avião, mas você nunca andou, então você não sabe, vem aquela memória de alguma situação lá atrás. O que que acontece? Pleiadianos hoje, eles estão pegando toda essa parte mental, emocional e trabalhando junto com a gente. Por quê? Porque quando você fala assim, a gente precisa fazer isso, precisa transmutar, eliminar, buscar, a gente poderia até fazer uma pergunta assim, o que dá para levar e o que precisa ficar disso tudo. Então, quanta carga a gente traz lá de trás que não vai mais combinar com essas energias novas que a nova Terra está trazendo para cá. Então, a ressonância Schumann, no meu ponto de vista, ela flutua, ela faz alternâncias. É como se o humor da Terra vai alternando. E dentro do seu caminhar, o seu humor também vai alternando. Porque não dá para você querer ficar, por exemplo, em, vamos dizer, altas vibes o dia inteiro. Ah, Porque você vai ter momentos de chorar, essas emoções querem sair, coisas estão pedindo passagem. E a Terra, o planeta, faz a mesma movimentação. Então, vamos lá, às vezes um dia ela está alta, a ressonância Schumann, mas você está fazendo um movimento de transmutação. Então, você não pode usar esse comparativo porque são movimentos diferentes que você está fazendo naquele dia e o planeta está fazendo naquele dia. Mas ele fica como uma referência para você observar em qual escala energética que o planeta está atuando naquele momento. A gente sabe que acima de 40 Hz é um planeta D, de quinta dimensão. Então, no dia que a gente tem 60 Hz, como foi ontem, a gente sabe, ó, o planeta está vibrando já como um planeta de regeneração. É essa não, ontem estava 60. ontem estava 60. É essa frequência que ele está emanando hoje. E aí você se observa e fala assim, o planeta está vibrando a 60. Então eu posso ver como que eu tô, fazer, não em sintomas eu digo, mas ver como que você se sente quando a ressonância do planeta desce, ver como que você se sente, e você vai pegando como que você está dentro dessa flutuação também. Mas jamais pegar e dizer assim, ah, fulano passa mal, então ele tá indo bem. Não, o outro não tem nada, então ele não está indo, não é nada disso. Porque cada um é diferente, cada um traz experiências diferentes. Cada ser é único dentro disso tudo aqui.
E à medida que a gente vai trabalhando, você acha, porque estão perguntando também, que acho que foi a Sheila, né? Que teve um dia que ela estava bem, a frequência estava alta, mas no outro dia ela não estava tão bem. Se isso impacta, tipo, à medida que você vai se trabalhando também, a gente tende a não ter muita oscilação com essa frequência? E quanto mais você vai, vamos dizer, se conectando e Uhum, subindo, você vai ficando mais ressoante. Mas vou te dar um exemplo. Pega uma frequência como a de ontem, 60 Hz. Ela traz uma carga energética muito grande. E não é só a ressonância Schumann, a gente tem também os flashes solares, que estão a todo vapor aqui no planeta, que são as tempestades geomagnéticas. O que que uhum. acontece? Quando a pessoa recebe toda aquela carga energética, o próprio sistema dela vai fazer toda uma transformação e uma adaptação a essa energia que entrou. Então, pode ser que no outro dia ela sinta algumas coisas, alguns cansaços, algumas coisas, que é o próprio organismo dela fazendo essa adaptação a essa energia recebida. Às vezes vão até 72 horas depois Tá. que você tem uma incidência dessa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver a caixinha aqui para. Então, tem a Virginia perguntando, né? Qual o parâmetro dessa frequência? Mais elevada é bom ou vice-versa? Ou seja, quando a frequência então está mais alta, a gente sente, mas e também quando ela está muito baixa? Isso também traz impacto? Então, traz, com certeza, mas assim, não daria para dizer bom ou ruim. O que a gente tem, assim, de parâmetro, tá? Até vamos supor assim, até uns 16, 17 Hz, a gente está vibrando em energia de terceira dimensão, que é a energia de superfície aqui, 3D. Tá. Depois você vai até uns 36 Hz, seria a 4D, que a gente chama, que são as zonas umbralinas. Então, 40 Hz acima, a gente está em planeta de regeneração, 5D. Então, transição planetária completa, nós vamos ficar depois disso sempre acima dessa frequência. Então, é a nova frequência que o planeta está indo, acima de 40. Como nós vamos ter outras dimensões também, a gente já teve picos de 100 Hz, de 300, 400 Hz. Então, a estabilização, eu digo, quando o planeta realmente se assentar na 5D, é essa, é 40 Hz acima. E aí o que eu queria dar uma dica também para o pessoal é o seguinte, tanto né, no seu canal, acho que você tem bastante informação, você quase faz live quase que diariamente. E eu tenho um canal, meu canal também do YouTube, que também é o Cláudia Cipriano Terapeuta. O que que eu estou fazendo? Porque como eu vejo muito, né, sigo várias pessoas nessa linha, estou seguindo a Paula também, Cabral, eu vejo que é o do Despertar Quântico, enfim. E aí eu já vi muitas canalizações, né, de Saint-Germain, tem o Vital Frozi, tem aquela, acho que é a Paula e o Rogério, não, Luciano e o Rogério, né, que também fazem canalizações. Comecei a criar uma playlist de algumas, porque tem muita coisa. E para as pessoas que ainda não sabem onde buscar e como ver, fiz uma playlist assim das seleções das que eu mais gosto, que eu acho que realmente tem um conteúdo bacana. Então, já coloquei lá várias suas, várias de outros canais. Então, quem quiser, é só ir lá no meu canal do YouTube e vai em playlist, aí tem lá Expansão da Consciência e tem uma outra playlist que é de orações e decretos e canalizações. Então, tem algumas orações também que são né, vindas aí do pessoal que faz as canalizações. E eu queria, aproveitando, faltam 3 a 4 minutos, Henrique, você falar um pouquinho do. Eu esqueci o nome agora, do que você desenvolveu para fazer a questão dos arcturianos lá da energização, para as pessoas trabalharem o home care, né, que se chama, É o Home para as Help. pessoas, home help, para as Uhum. pessoas depois consultarem lá, acho que está no seu, tem no Insta também, né, no seu Sim. link lá, como é que funciona, como é que baixa e para que serve. Só para fazer uma explicação breve aqui para as pessoas, como é que isso pode ajudar também nessa questão de manter a frequência em casa e... Uhum. A gente acabou canalizando aqui um sistema, ele se chama Sistema Regenerador Ashtariano, porque ele vem do comando Ashtar. E, e aí esse sistema, vamos dizer, ele veio completo. Depois veio uma parte
que é o mesmo sistema, mas com esse nome, Home Help. Por quê? Para que todas as pessoas possam utilizar nas suas casas, no celular, para auxiliar nisso tudo que a gente estava falando, acomodações de energia, no mental, no emocional. Então, esse sistema ele tem 4 tecnologias, que é a Pleiadiana, Arcturiana, Andromedana e Siriana. Esse sistema ele é gratuito, todos podem baixar, todos podem usar ele, não precisa ser terapeuta, não precisa nada. Então a gente gravou um vídeo explicando como usar ele. Quem for ali no meu perfil, no Instagram, vai lá na bio que tem um link lá que direciona você para o site. Lá você baixa ele para poder imprimir. E também já tem o vídeo explicando bem certinho como usar, o passo a passo, que é bem simples. Aqui também tem o site, ó, que compartilharam ele. Quem quiser entrar direto no site, é o Henrique Gaspareto, com 2s.com.br. Então é só entrar lá, buscar e fazer uso. E a gente tem tido muitos relatos de pessoas que estão usando ele e estão tendo bons resultados já com ele, harmonizações, melhoramentos, gente que estava com insônia, até com doenças. As pessoas passam relatos que têm ajudado bastante. Tá. Não, eu quase que eu fui imprimir o meu hoje, mas aí a gráfica lá já estava quase que fechando, mas vou começar. Aliás, eu tenho aqui, ó, atrás, tá vendo? Toda a fraternidade branca aqui comigo. Eu fiz um curso com a Isabela Otto, você deve conhecer também, ela tem um Eu curso ouvi também falar. Da Fraternidade Branca, e assim, para mim, fez uma diferença enorme, assim, da gente muda, né? A questão, até a forma de você orar, de você pedir proteção, parece que a gente sente essa egrégora, assim, com a gente, nos protegendo, então, tomar ciência disso, né? Para mim, eu sempre fui muito espiritual e sempre orando, né? Com Deus e Jesus, sempre. Mas depois que você começa a galgar esses novos caminhos, a entender um pouco melhor de tudo isso, parece que, não que meu contato ainda hoje, né, é Deus, é Jesus, mas a fraternidade branca como um todo, entender que meus anjos, que eu tenho sempre os meus mentores comigo, isso me deu uma força extra que, assim, não dá, é só para só vivenciando, né, para gente entender. Uma coisa que a É, gente não consegue explicar muito. é aquilo que a gente estava falando antes, que você vai, vamos dizer, trilhando caminhos dentro da sua vida que eles vão colocando você, trazendo nos momentos certos o que você precisa naquele momento. Então, nada é por acaso. A gente faz algumas movimentações, se conecta com algumas coisas, depois a gente já vai se conectando com outras, vai vendo outros conhecimentos, e isso, lógico, vai trazendo toda a conexão, que era aquilo que a gente estava falando, com a própria alma, com a própria essência. E esse é o caminho que a gente vai fazendo. Tá. Gente, esse sistema ele é gratuito, eu tô vendo aqui algumas pessoas perguntando, e a Cris também perguntou se você vai dar algum curso por agora. Eu acho que o Henrique está sempre fazendo, né? Se tem um curso que você deu agora recentemente, mas é frequente e as suas lives também são frequentes ou você tem dias específicos? Então, as lives no YouTube, vamos dizer, dias que seriam mais fixos, seria terça e quinta à noite. E às vezes eu vou postando alguns outros vídeos, mas terça e quinta seriam lives. Cursos, a gente está no meio agora do curso dos Arcturianos. Então, já foi dado o nível 1 e 2 e a gente vai para o 13 e para o 4. Eles variam assim de 2 a 2 meses, às vezes, de 3 em 3 meses, o espaço entre um curso e outro que a gente dá. Mas Tá. estamos fazendo, sim. E aqui eles estão perguntando, né? Não, é que ela está comentando, na verdade, que indica o sistema para os animais também. Isso, só de você colocar em casa, no seu ambiente, automaticamente todo mundo que está ali ele é beneficiado, né?
Ou não? Ele é Isso. específico para uma Não, pessoa? ele tem a forma de fazer lá. Tem que pegar o passo a passo, porque lá eu explico como que você coloca, a gente chama de testemunho, para ele, vamos dizer, armar o sistema e poder estar recebendo a tecnologia. Tá. Mas ele serve, sim, você pode usar para a família inteira, para o lar. Ele faz a harmonização das pessoas e também do lar, da casa. Eu acho que é isso. Também a live já está meio que estourada de 1 hora, daqui a pouco ela vai cair. Henrique, queria te agradecer muito, né? Que quem sabe essa aí é uma de várias aí que a gente possa tentar fazer pela frente. Eu sei que a tua agenda é bem corrida, então sou muito grata, né, a você e aos meus mentores que me encaminharam a você e me fizeram. Eu acho que isso vale a dica, gente. Quando eu estou nesse caminho, trabalho com retiro e tudo, mas eu não sou muito de ficar fazendo live, porque a minha coisa é um pouco presencial. Eu gosto de retiro mesmo, ali, trabalhar com as pessoas, energia, e faço de vez em quando. E aí me veio, como eu estava te seguindo direto, eu falei, nossa, eu vou tentar, quem sabe, chamar o Henrique para fazer uma live. Mas eu sei que a sua agenda, né, com lives e com teus compromissos aí é bem puxada. Mas é aquilo, então fica a dica para você. Se a gente nunca tentar, a gente nunca consegue. E aí, quando eu te mandei uma mensagem, falei, Henrique, né, você topa de fazer uma live? Você respondeu, não, vamos ver e tal. Então, isso para mim quebrou vários paradigmas. Não existe, né, o impossível. Existe a nossa mente falando, não, não faça isso, não faça aquilo. Eu acho que a gente tem que quebrar toda a resistência, né? Não existe, não. A gente tem que pensar a partir do pressuposto de que se você tem boa intenção, se a sua intenção é ajudar as pessoas, teus mentores, o universo, seja o que for, vai providenciar para que aquilo ali dê certo. Se não for naquele momento, é porque talvez não seja a hora. Então, nunca deixem, né, de tentar, de se aproximar de pessoas que vocês acham que às vezes podem ser parceiros para vocês em algum projeto ou que podem ajudar vocês em algum processo. Porque às vezes a gente tem isso e todo mundo é igual, somos todos iguais, né? Uns mais às vezes tímidos que outros, uns às vezes porque se arriscam mais, vão mais rápido ali, tem mais facilidade em alguns pontos. Então é isso. E no mais é te agradecer imensamente. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que nunca tiveram acesso a esse assunto, acho que vão começar a te seguir também aí para esclarecer mais coisas e eu fico feliz só de poder ter despertado, né, aberto, colocado uma sementinha aí na cabeça de cada um. Eu já fico feliz. Não, gratidão é minha. E você vê que a gente teve algumas dificuldades em sincronizar o horário, mas no fim sempre dá certo. Quando a gente vai, quando o propósito está alinhado, tudo conspira. Eu sempre digo isso. Então, gratidão por me convidar para vir aqui também, dividir aqui com as pessoas um pouquinho. Eu sempre digo que sou grato pelas pessoas ocuparem o tempo conversando com a gente, porque isso mostra que elas também estão doando, estão buscando os seus entendimentos e doando o seu tempo para a gente poder dividir esse espaço. Então, com certeza, provavelmente a gente faça mais e gratidão pelo convite, gratidão a todos também que estiveram presentes aqui acompanhando. Até o pessoal coloca ali, né? Até depois do final, como eu sempre digo lá no meu canal. É, tá bom. Você acompanha o pessoal do Semente das Estrelas também? Eu acompanho um pouco, assim, não, eu não sou muito de ficar lendo e assistindo muita coisa, mas eu gosto do canal dele, sim. Tá. Um canal, Não, é assim, porque legal, bem... segunda-feira deve ter uma. Até para o pessoal que está aqui presente, segunda-feira é capaz de eu fazer uma live com a Nevinha, que a gente Sim, acabou nem falando, né, dos walk-in, o que, que seria um walk-in. E você quer sim. falar um pouquinho a respeito? Aproveitar que temos, não sei porque que Posso? a live ainda não caiu, mas só falar o que, que seria um walk-in, né? Porque tem vários aí hoje. Sim. Não, o Semente das Estrelas é um canal, assim, para mim, que ele é bem confiável. Eu até tenho um cristal Sintamani, que eu ganhei, que veio do Semente das Estrelas, tá? Eu comprei lá quando eu fui eles deram um seminário, um workshop, eu fui, aí eu comprei. Eu ia até te perguntar isso. Eu vi que você colocou
numa das suas lives, né? Que lá eles vendem, que é um canal seguro. Porque é difícil isso, né? Você pegar uma pedra, fala, ah, essa pedra vem de tal lugar, como é que você vai confiar? E tem Mas muita falsificação dela, né? eu tenho O, uma pequenininha também. os walk-ins, eles são entrantes. Entrantes são seres que vêm realizar alguma missão específica aqui. Seria assim, eles não precisam encarnar lá aquele trajeto todo que a gente faz. Vem para o útero, nasce, desenvolve a infância, eles vêm na época precisa para fazer a missão. Então, existem três formas disso acontecer. Uma delas é, vamos dizer, bem comum, assim, experiências de quase morte, onde há troca de almas. Vem o Alquim, Mas a o pessoa continua entrante. consciente, né? A pessoa Não, que troca. cede o corpo, Não, ali ela troca. A não tem pessoa a que cede. consciência dela. Não, a que cede o corpo, ela volta para sua família de alma. Então ali há Entendi. troca. Uma outra forma é quando se tem o conjunto, como se os dois dividem aquilo ali, tendo a consciência. E existe a outra forma que aquela alma que cedeu é temporário, ela cede por um tempo e depois ela retorna. Então, pelo menos é as três formas que eu entendi que existem de ter entrantes para vir executar missões. Até alguém está perguntando, existem entrantes negativos? Eu diria existiam, porque hoje toda entrada e saída de seres aqui do planeta é coordenada, controlada pelo Comando Astra e outras egrégoras. Então não tem mais isso. Muito tempo isso existiu. Porque quando a gente Tá bom. raciocina assim, umbrais sendo limpos, toda essa coisa acontecendo, não dá para jogar um entrante negativo agora para vir aqui para dentro do planeta, né? É. Na segunda-feira a gente vai fazer uma live com a Nevinha, ela topou também, vai ser bom para uma experiência para as pessoas, assim, entender um pouquinho, né? Vai falar um pouquinho, mas eu sei que, além dela, eu acho que tem várias aí, né, espalhadas pelo mundo, não sei. Você sabe mais ou menos dizer quantos walk-ins tem na Terra, assim, um Uhum. número? Eu diria que a questão é mais observar. Quem está tomando a frente das grandes movimentações do planeta são eles. Então, quando Entendi. você pensa, tem muito movimento que parece ser uma coisa e não é. Aí a pessoa começa a ter medo. Mas será que aquilo é isso? Será que aquela coisa é isso? A mídia posta isso, aquilo? Só que, na verdade, eles têm a consciência de tudo o que está acontecendo, qualquer movimento. É. Tá bom. Vou tomar mais seu tempo, que eu sei também que já tá tarde aí, amanhã é feriado, e enfim. Mas obrigada, então, mais uma vez, pela sua participação. E vamos ver, né? Deixa o pessoal dar retorno. Quem sabe a gente depois não tenta marcar aí umas lives, porque é aquilo que eu te falei. Eu sei que você tem seu canal, eu sei que você tem suas lives, mas eu queria fazer um trabalho com essa galera que está chegando, sabe? Que é assim, a gente tentar montar algumas lives, se você, né, se dispor, eu não sei como é que vai ser isso, nem que fosse de 15 em 15 dias, alguma coisa assim, que a gente começasse igual a gente fez agora, do básico, e aí a gente vai, sabe, para pegar essa galera que está chegando. Porque muitas vezes as pessoas às vezes entram no teu canal, mas a pessoa, como ela não está familiarizada, não conhece muito do assunto, ela fica meio. E eu falo que assim, eu já passei esse processo antes, né? Lá atrás, quando me falavam de certos assuntos que eu não tinha consciência ainda, eu achava um saco, né? E hoje, assim, nossa, quanto mais eu quero, assim, eu já ouço, eu já entendo, né? Às vezes eu já estou até lá na frente. Então, isso é expandir a mente mesmo, mas a gente tem que dar essa oportunidade para as pessoas que estão chegando. Então, não sei se tem um canal próprio, se aqui está mais familiarizado, que as pessoas conseguem pegar esse beabá, né, da explicação desde o início até como se Uhum. fosse um. Se depois você podia pensar nisso, de fazer um curso nessa linha também, né? Um curso online que a pessoa pudesse pegar todo o início ao fim aí desse processo todo. Não, com certeza, dá para a gente organizar isso sim. Ali no, por exemplo, no meu canal, a gente tenta usar uma linguagem, uma abordagem simples.
Simples no sentido de que fique entendível para todos. Na verdade, as lives, quando eu faço lá, elas daria para dizer, quando eu faço lá sozinho, que são uma espécie de uma canalização. Então, não é eu, vamos dizer, que coloco lá essa linguagem simples ou direta, mas sim eles fazendo isso para que todo mundo consiga, vamos dizer, compreender pelo menos a maior parte do que está sendo trazido ali. Tá bom. Mas gratidão, a gente vai se falando aí depois, então. Gratidão. E parabéns atrasado, né? Que foi seu aniversário semana passada, né? Foi, a Parabéns. recém fiz os 36. É isso aí. Gente, muita gratidão a todos aí, então, Henrique, né, Belinha, muita gente aí entrou, a gente chegou a bater aí 150 pessoas no final, né, no meio da live, então foi excelente. E véspera de feriado, então estava receosa que as pessoas estivessem todo mundo viajando, e falei, ninguém vai querer entrar 9 horas da noite, véspera de feriado. Mas é isso, sinal que o pessoal está preocupado, né, querendo desenvolver e querendo cada vez mais aí buscar, né, novos conhecimentos. Isso é bom. Gratidão, então. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu vou tentar baixar para ficar gravada, tá? Então, quem quiser depois compartilhar com o pessoal, vai estar lá salva no meu perfil, ok? Boa noite. Boa noite.